Em 2025, o preço das habitações em Portugal subiu cerca de 17,6%. Nós estamos a falar de maior aumento desde que há registro, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Estamos a falar também de quase o dobro do que aconteceu em 2024. O preço médio atual por metro quadrado ultrapassa neste momento os 2.000 euros. E segundo o Boletim Económico do Banco de Portugal, uma habitação para a classe média passou de 907 euros em 2019 para 1.800 euros em 2023, representando um esforço ao nível do rendimento familiar de cerca de 102%. Por exemplo, no Porto nós estamos a falar do correspondente a 84% do rendimento médio das famílias deste município. É completamente incomportável. E em 2026 as coisas não estão melhores. Neste momento, Portugal registra a terceira maior subida do preço das habitações entre quase 60 países. Causas, evidentemente que há uma enorme falta de mão de obra, o próprio Ministro da Economia já o veio assumir, estima-se mesmo que estamos a falar de cerca de 80 mil trabalhadores em falta na construção em 2026 em Portugal. Atenção que nem tudo é péssimo, nem tudo é mau e neste momento começamos a ver alguma luz ao fundo do túnel. Portugal inverte pela primeira vez em 11 anos o déficit da construção de habitação, que neste momento estava com um déficit de cerca de 300 mil habitações. Meus caros, no episódio de hoje eu quero falar de alternativas. Basta vocês irem a qualquer site para a aquisição de habitação para verem que os preços estão totalmente fora de sentido, exorbitantes, impossíveis mesmo para a maioria dos bolsos de qualquer pessoa. Existem soluções que constroem mais depressa, existem soluções que exigem menos mão de obra, existem soluções que podem mesmo até ser mais baratas. Mas atenção, que existem regras, existem limitações e há erros que podem custar muito dinheiro. Antes de avançarmos para o método tradicional, eu espero que vocês vejam este episódio para terem um deslumbre daquilo que existe neste momento em cima da mesa. E é exatamente isso que vamos fazer hoje, meus caros. O meu nome é Alex e eu vou-te ajudar a decidir melhor. Caríssimos, sejam bem-vindos ao Decide Melhor, o local que faz comparações, análises de uma forma totalmente independente, transparente, para que tu possas efetivamente decidir melhor. Podes também nos seguir em decidemelhor.pt, onde vais encontrar uma série de artigos em formato de texto e, obviamente, aqui no YouTube em formato de vídeo. Bem, este é um assunto que efetivamente tem impacto praticamente em toda a gente de uma forma transversal e independentemente da pesquisa que eu fiz e dos valores que eu vou encontrando, reparem bem, por exemplo, aqui neste site, este artigo diz quanto é que custa construir uma casa em Portugal em 2026. O preço por metro quadrado situa-se entre os 950 euros e os 1.500 euros, isto para tipologias de T2, T3 e T4. E se nós somarmos os custos extras, estamos a falar de valores que não passam os 351 mil euros para uma moradia, por exemplo, T4 de 180 metros quadrados. A realidade, somando tudo o resto, ok? Toda a especulação, todo o tipo de pressões que neste momento existem para fazer subir os preços, nós podemos ver que a realidade é completamente diferente. Por exemplo, num dos sites mais conhecidos de pesquisas para valores, para a habitação, para a compra de habitação, nós podemos encontrar autênticos absurdos. Por exemplo, nós temos aqui uma casa que custa 288 mil euros para uma área de 35 metros quadrados. Isto dá nada mais, nada menos que um preço superior a 8 mil euros por metro quadrado. Portanto, uma coisa é a realidade, outra coisa são estimativas, cálculos, medianas a nível do próprio país. Isto obviamente varia muito consoante a zona onde vocês habitam. Mas uma coisa tenho a certeza absoluta, isto está muito caro. Portanto, tendo em conta os preços que estão a ser praticados, nomeadamente em algumas zonas do país, se calhar convém sermos nós próprios a tomarmos a iniciativa de optarmos por construirmos, certo? Evidentemente que vocês têm que adicionar o preço do terreno e outras coisas também, mas há sempre uma possibilidade de nós termos uma habitação mais barata e com uma elevada qualidade. A primeira opção que eu quero aqui trazer para cima da mesa chama-se as casas modulares
em LSF, ou seja, conhecidas como Light Steel Framing. Elas são construídas diretamente em fábrica por módulos e montadas diretamente no terreno. A estrutura é em aço galvanizado leve e tem um belíssimo desempenho térmico e é resistente a sismos. O preço por metro quadrado é semelhante ao da construção tradicional. A grande diferença está no tempo, ou seja, vocês entre 4 a 6 meses de obra contra os 10 a 18 meses de alvenaria, o sistema tradicional. Em Portugal, você já tem empresas de referência como a Lemcor, que é pioneiro no protocolo bancário para LSF desde 2006, e a EvaPlay, sediada na Maia. Atenção que isto não está a ser patrocinado, isto é apenas e só exemplos de empresas que existem em Portugal que vocês podem e devem consultar, bem como outras também, portanto façam sempre as vossas próprias pesquisas. E aqui vocês podem ver exatamente os preços que estão a ser praticados, nomeadamente na casa sem LSF, que vocês também podem consultar nos links que estão na descrição. E aqui em casas em LSF vocês podem constatar exatamente aquilo que está incluído no preço e aquilo que não está incluído no preço. É também uma vantagem este tipo de construção porque já há muitos bancos que estão a financiar, desde a Caixa Geral de Depósitos, Millennium, o Santander, o Novo Banco, já aceitam crédito à habitação para construções LSF com licença. A segunda alternativa é as casas de madeira. Elas têm uma pegada ambiental menor e um ambiente interior que muita gente aprecia pelas suas características únicas. O custo por metro quadrado começa em cerca de 1000 € e o prazo de obra normalmente ronda os 4 a 5 meses. Se nós olharmos para as vantagens, evidentemente, para as questões ambientalistas, portanto a pegada de carbono é efetivamente muito reduzida, o ambiente interior é muito, muito característico, tem aquele aspecto de madeira, um aspecto muito acolhedor, aquele aspecto muito quentinho, vamos chamar assim, e a construção em fábrica tem um elevado controle também de qualidade. Quais são as desvantagens? Nós estamos a falar de um tipo de construção em que obriga, obviamente, a uma manutenção periódica dos revestimentos, portanto, não estamos a falar do betão propriamente dito, e, como é óbvio, por motivos que toda a gente entende, a resistência ao fogo é inferior também à de betão. Há também menor oferta de empresas especializadas em Portugal. Se vocês quiserem saber duas delas que têm alguns históricos em Portugal, nós temos já a Rusticasa, que é de Vila Nova da Cerveira, com produção desde 1978, e também tem a Mima Housing, com reconhecimento internacional e produção no norte do país. Mais uma vez, os links estarão todos na descrição deste episódio. Outra alternativa são os contentores marítimos que são transformados em habitação. Eu não sei se alguma vez ouviste falar nisto, mas isto já existe há uma série de anos e também já existem mesmo projetos reais em Portugal. Um contentor com cerca de 30 metros quadrados, devidamente equipado, custa já cerca de 27 000 €. Uma casa com múltiplos contentores pode chegar aos 150 000 €. É claramente uma estrutura muito, muito robusta e o transporte é evidentemente uma das formas mais simples e uma das maiores vantagens que nós temos ao nível deste tipo de habitação, e também a reutilização de materiais já existentes, reaproveitando então estruturas que já existem, como nós sabemos, e que são transportadas de um lado para o outro. Desvantagens: se as coisas não forem bem isoladas a nível térmico e acústico, pode de facto haver algum tipo de problema, portanto é muito importante vocês controlarem este aspecto. Acesso ao crédito à habitação pode ser um pouco mais limitado, porém já existem bancos que fazem este tipo de empréstimos. E também tem o licenciamento, que pode ser mais demorado, mas depende muito da zona geográfica onde vocês estão e também da forma como as câmaras municipais também encaram este tipo de construção. Como exemplo, vocês podem entrar em contacto com o CIP Casa, em que já tem também uma série de habitações já pré-definidas e que vocês podem, obviamente, explorar se for do vosso interesse. E depois temos algo completamente fora da caixa. Em março de 2024, a empresa portuguesa Avelar inaugurou em Vila do Conde a primeira casa impressa em 3D em Portugal. Estamos a falar de um T2 com cerca de 90 metros quadrados e as paredes foram erguidas em 18 horas e levou 2 semanas de montagem. O preço de partida foi cerca de 150 000 € chave na mão, mas estamos a falar, obviamente, de há cerca de 2 anos, ok? O processo usa betão depositado camada a camada por uma impressora de grande dimensão. Evidentemente que isto traz menos desperdício, menos trabalhadores em obra, e em setembro de 2025 a Avelar apresentou mesmo a primeira obra pública com esta tecnologia
em Matosinhos. É claramente a mais promissora, se calhar, a médio prazo, mas ainda está muito longe como uma opção direta no mercado devido aos custos que estão também aqui envolvidos. Vantagens, nós podemos ver que a velocidade de construção é obviamente a principal, menor desperdício de materiais e a flexibilidade de formas arquitetónicas. Agora, desvantagens, é uma tecnologia ainda muito recente. A necessidade também de imprimir no local implica, obviamente, o envio de uma enorme impressora que tem que ser transportada, instalada no terreno, o que implica custos logísticos elevados e também depois temos menos opções de personalização. As últimas duas opções que trago aqui para cima da mesa para vocês ficarem a par implica obviamente uma mudança muito significativa da forma como vocês provavelmente vivem as vossas vidas. A primeira chama-se Tiny House, ou seja, exatamente como diz o termo em inglês, são casas muito pequeninas e vocês têm dois tipos de tipologia. Tem a Tiny House fixa e a Tiny House sobre rodas. A Tiny House fixa custa cerca de 30 mil a 100 mil euros, portanto estamos a falar de um investimento estimado, enquanto que a Tiny House sobre rodas cerca de 12 mil a 27 mil euros, mas ao nível de licença ela é obrigatória no caso da Tiny House fixa e também pode ser considerada como uma habitação permanente legal. Enquanto que a Tiny House sobre rodas é apenas e só uma habitação como veículo, portanto está sujeita às regras aplicáveis a veículos, tipo relotes, ok? E ela não é habitação permanente legal, portanto não pode ser considerada uma residência permanente em Portugal. Vantagens são óbvias, portanto o custo de habitação é muito baixo, portanto é a opção claramente mais baixa aqui do mercado e vocês também têm a opção de mobilidade, ou seja, podem mover a vossa casa de um lado para o outro. E também tem a questão ambiental que é efetivamente bastante reduzida. A desvantagem, temos então a versão sobre rodas que não pode ser usada legalmente como habitação e a versão fixa está sujeita ao mesmo processo de licenciamento. Também o acesso ao crédito bancário pode ser mais restrito, mas aí é uma questão de vocês perguntarem aos bancos e também, obviamente, ao vosso próprio banco. Se vocês quiserem consultar um site que faz esse tipo de construção, vão a tinyhouseportugal.com, em que já encontram uma empresa que já faz este tipo de construção em Portugal. A outra opção, e isto não é brincadeira, vocês já podem de facto mandar vir uma casa pré-fabricada diretamente na Amazon, ok? Os custos variam obviamente do tamanho dessa casa, vai desde os 7 mil euros a 19 mil euros e elas chegam em paletes. Portanto, vocês vão ter obviamente de tratar de todo o tipo de construção, mas tenham em consideração o seguinte: o preço não inclui transporte, não inclui fundações, não inclui ligações às redes elétricas, não inclui taxas camarárias, nem inclui o arquiteto. A licença é na mesma obrigatória, igual a de qualquer outra habitação em Portugal. Portanto, uma compra que está estabelecida para cerca de 10 mil euros ali no site, vocês obviamente não vão pagar isso, vão pagar muitíssimo mais, portanto convém obviamente vocês tratarem tudo o resto para depois saberem mesmo qual o valor que vocês vão ter que pagar para ter a vossa casa pré-fabricada. Outra alternativa, mas aqui atenção, não estamos a falar de um sistema de habitação permanente, mas sim, se calhar um complemento à vossa habitação ou até mesmo algo que vocês queiram alugar, mas pode também ser instalado, ou seja, a grande vantagem é que pode ser instalado em terrenos rústicos, portanto é de facto uma enorme mais-valia para quem não consegue alterar essa tipologia de terreno e desde o Decreto-Lei 80/2017, peço desculpa, o glamping está reconhecido como modalidade de turismo em espaço rural. Portanto, vocês têm que fazer todo o tipo de processo, também de licenciamento municipal, registro na RNET, junto ao Turismo de Portugal e depois sim podem utilizar também outras plataformas para rentabilizar o vosso capital e vocês podem ganhar cerca de 100 euros por noite. Portanto, é um bocadinho diferente, não estou a falar de habitação permanente, mas para quem tem terrenos pode ser de facto uma mais-valia para vocês e obviamente também podem lá morar durante alguns tempos. Ninguém seguramente vai-vos lá tirar de casa, certo? E agora chegou a altura de tentar responder àquela questão, se calhar pela qual tu vieste aqui. Qual é a melhor opção para ti? Evidentemente que eu não vou cometer o erro de dizer que é a opção A, B ou C ou D, porque eu não te conheço, eu não sei qual é o teu orçamento, eu não sei qual é o teu objetivo, eu não sei que tipo de terreno é que tu tens, eu não sei se estás disposto a mudar de forma de estar, digamos assim, que se queres uma situação mais minimalista, portanto eu não sei. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: se queres uma habitação permanente em terreno urbano,
a melhor relação custo-benefício parece-me estar claramente nas casas modulares ou LSF. Além disso, já tens um processo de licenciamento devidamente consolidado, o crédito bancário já está disponível e ao nível de tempo de construção é 3 a 4 vezes mais rápida que a alvenaria. Se por acaso és daquelas pessoas que valoriza muito a estética natural, a sustentabilidade, a pegada ecológica, tudo isso é muito importante para ti, eu acho que a madeira pode ser de facto a opção mais interessante. Agora, se queres mudar de estilo de vida, digamos assim, para ser um estilo de vida mais minimalista, nada melhor do que a Tiny House, tem um custo muito, muito baixo e também tens outro sistema, que é o sistema de contentores, que também tem uma entrada baixa, portanto um custo efetivamente mais baixo do que o sistema tradicional ou as próprias LSFs, ok? Para complementar a tua própria habitação, se tens um terreno urbano, ou, desculpa, se tens um terreno rústico, nada melhor do que optares, por exemplo, um sistema que é o glamping, que transforma a natureza em experiência e gera também um rendimento com conforto e exclusividade. Agora, o que é que eu recomendo também que tu faças? Passo a passo, certo? Verifica o PDM do terreno com a tua Câmara Municipal ou Finanças, pede informações prévias à Câmara antes de comprares a própria habitação, contrata um arquiteto com experiência no sistema que queres implementar, que estás de facto a optar, e pede obviamente mais do que orçamento. Eu vou-te deixar no link na descrição deste episódio uma série de empresas, mas procura, obviamente que existem outras e deves também consultá-las, ok? Por fim, meus caros, não se esqueçam de sempre que este conteúdo tem fins exclusivamente informativos, os preços e as condições legais podem mudar a qualquer momento e eu espero sinceramente que tu tenhas gostado e apreciado este conteúdo. Se foi útil, subscreve o canal, deixa nos comentários qual das opções que parece mais interessante. A tua opinião, obviamente, que é importante para nós e não te esqueças de carregar no gosto. Até ao próximo episódio.